Alguns frades de bofete querem argumentar que Padre Cicada é o único grande baluarte contra a reforma da Semana Santa. Um tal de Frei Dimas quer nos fazer crer que um ex-aluno do Padre Cicada deve ser uma referência para nós católicos aqui no Brasil, visto que este aluno, que segue a reforma de Bonini, diz orgulhosamente que não há ninguém no Brasil mais apto a falar da reforma que o Frei Boaventura. A autoridade do Frei Boaventura é ainda maior do que qualquer um aqui no Brasil, pois Padre Cicada, tão alta autoridade no assunto da Semana Santa Reformada, foi professor do mesmo, e ele conhece muito bem sobre os argumentos da reforma. Porém, esqueceu o tal Frei, bem como muitos apologistas da reforma, de um nome que é muito maior que Padre Cicada sobre a questão litúrgica, não querendo desmerecer o saudoso Padre Cicada, que Deus o tenha. E esse nome, que é muito maior que Padre Cicada, é Monsenhor Leon Gromier, ordenado sacerdote em 1902, consultor de liturgia da Congregação de Ritos desde 1914, conviveu com os mais eminentes liturgistas da época. Com 46 anos, nomeado prelado doméstico da Casa de Sua Santidade, o Papa, que lhe conferiu o título de Monsenhor em virtude de seus excepcionais conhecimentos em liturgia. Eis aqui a grande autoridade para nós católicos. E ele é uma de nossas referências, um dos primeiros que publicamente foram contra as mudanças e que nos alertou sobre a terrível reforma litúrgica. E é ele que vocês ignoram. Mas os católicos que amam a verdade jamais vão ignorar as palavras sábias desse perito em liturgia. Agora vislumbraremos um resumo do dia mais importante da Semana Santa, com base em tão grande prelado da Igreja Romana, perito em liturgia, extremamente mais digno e apto ao assunto do que qualquer um de bofete. Féria sexta em Parachev, ou seja, sexta-feira em preparação. É o nome dado a esse dia de luto universal, onde nos preparamos para o sábado, que é a preparação para a ressurreição. Neste dia, a Igreja não celebra o santo sacrifício da missa, em sinal de luto e para realçar mais a morte de Nosso Senhor na cruz do Calvário. O ofício divino se divide em 3 partes: leituras, orações solenes, a adoração da cruz e a missa dos pré-santificados. Bonini e companhia apagaram da história a antiguíssima noção da missa dos pré-santificados, ou sexta-feira em preparação, visto que não mais havia dupla consagração da hóstia na quinta-feira santa. A comissão de liturgistas desprezou o conceito da missa dos pré-santificados e decidiu reformar o nome junto com o próprio rito. Eles diziam: precisamos aparar as extravagâncias medievais, banais da chamada missa do pré-santificado, as linhas severas e originais de um grande serviço de comunhão. Fecha aspas. As mudanças dos tempos durante a liturgia, em desarmonia com os costumes populares, acabou por criar notáveis problemas pastorais e litúrgicos. No passado, os costumes e práticas piedosas desenvolveram-se de uma forma que estava em consonância com a liturgia. É claro, porém, que a reforma pastoral, entre aspas, por excelência, não foi, entre aspas, pastoral, porque nasceu de especialistas que não tiveram nenhum contato real com uma paróquia ou com a devoção e a piedade do povo, que muitas vezes eles desdenhavam.
Um vácuo litúrgico havia sido criado durante as horas da noite. E uma tentativa de remediar isso foi buscada com inovações improvisadas. A comissão decidiu, portanto, remediar este escândalo usando o pior método pastoral, entre aspas, ou seja, anular os costumes populares e não lhes dar atenção. Bonini deixou os altares sem cruz, que em sua liturgia tinha esquecido deste pequeno detalhe. O que fazer com a cruz? Agora já guardada na quinta-feira santa no armário da sacristia, longe dos fiéis. O primeiro modernista que conseguiu remover a cruz do altar, e para piorar, no dia mais importante de toda a celebração da Semana Santa, a Sexta-feira Santa, dia do triunfo da paixão redentora. O altar agora se encontra nu, como de uma mesa protestante. É iniciado o ecumenismo litúrgico. Nunca na história da Igreja foi permitido sensibilidade litúrgica aos hereges, cismáticos e apóstatas da fé. Bonini, então, após a oração da conversão dos judeus, estabelece a genuflexão por respeito ao povo talmúdico. A Igreja agora se encontrava de joelhos para os judeus. Nessa parte da missa, o rito tradicional adverte que nem o sacerdote nem os fiéis se ajoelhem, pois durante a rememoração dos judeus, a Igreja julga que deve mostrar todo o horror ao crime cometido por meio da premeditada ausência dessa genuflexão. Todavia, Bonini, atendendo à pressão judaica de sua época, começa a modificar e suprimir as orações litúrgicas relativas a eles, principalmente as da Sexta-feira Santa, orientado a banir o ensinamento tradicional de que foram os judeus responsáveis pela morte de Cristo. E, ao invés disso, orientado a ensinar que a morte de Cristo recai sobre toda a humanidade. Bonini inventa o título Pro Unitate Ecclesiae, pela unidade da Igreja, criando propositalmente um termo ambíguo modernista favorável ao ecumenismo e secretismo de todas as religiões. Segundo o padre Baga, amigo de Bonini, o objetivo era eliminar a antiga oração incômoda às outras religiões, que se referiam a elas como almas seduzidas pelo demônio e prisioneiras da malícia e da heresia. Assim também conseguiram eliminar a conclusão da oração que clamava literalmente o retorno dos desviados da verdadeira fé à verdade do Cristo em sua Santa Igreja. Bonini substitui a procissão do Santíssimo Sacramento da Hóstia, consagrada na quinta, e inventa a procissão da cruz, algo que não tem nenhum sentido teológico, algo inexplicável em termos litúrgicos. Não há mais o desvelamento da cruz, a adoração ao Santíssimo Sacramento, com o canto Venite e adoremos, nem a adoração silenciosa previa a genuflexão e o ato de beijar Nosso Senhor crucificado. Monsenhor Gromier diz: eles realmente acreditaram que o canto prejudicava a adoração e a atenção e o recolhimento. Séculos e séculos, a Igreja ardentemente desejou adorar, além da cruz, o corpo de Cristo morto estendido sobre a cruz velada. E essa tradição remonta desde o século IV. Bonini introduz o Pater Noster, recitado não mais somente pelo sacerdote, agora pelos fiéis. Algo mais missa novus ordo que isso não existe. Segundo o memorando da Congregação de Ritos, entre aspas, os fiéis do povo de Deus devem tornar-se verdadeiros atores da celebração, fecha aspas. Assim, a Semana Reformada vai contra o Concílio de Trento, que diz que essa palavra deve ser reservada ao sacerdote durante a missa, pois é ele o mediador entre Deus e os homens. Bonini também estabelece que os fiéis comunguem nesse dia. As rúbricas e a disciplina estabelecem que nesse dia tão triste, somente o celebrante consuma a Santa Hóstia, já que se assumia ele o lugar de Cristo. Uma única e solitária comunhão era realizada na Sexta-feira Santa, sem a comunhão dos fiéis. Essa era uma prática antiguíssima.
E nesse dia a igreja convida os fiéis a uma adoração silenciosa e uma admiração agradecida, porque sendo nós inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Comenta e lamenta Monsenhor Gromier, entre aspas, com a eliminação da missa dos pré-santificados, vemos o enorme tamanho dos poderes despóticos e vastos desses reformadores, cujo abuso não é menor. Até o presente, após o canto da paixão na Sexta-feira Santa, a liturgia dava lugar a um sermão sobre a paixão. Sua piedade era o Cristo morto na cruz. Agora não se tratava mais disso. Não mais se falava a respeito disso. Com uma obstinação digna de grande propósito, eles suprimiram os elementos fundamentalmente romanos, adotaram elementos novos e estranhos, retomaram elementos romanos inferiores e obsoletos, enfim, excluíram tudo aquilo que se possa, seja de perto ou seja de longe, remontar a uma missa. Fecha aspas. E era o Monte Calvário, até esse dia, o mais infame lugar que havia no mundo. Mas depois que se levantou nele aquela cruz e aquele crucificado, foi o mais glorioso e o mais santo. O Monte Calvário era o mais infame e horrendo lugar que tinha no mundo. Mas se bem repararmos, cristãos, os nossos corações ainda são lugares mais infames e mais horrendos. Cristo nos ensina, por São Mateus, capítulo 15, versículo 19, do coração saem os homicídios, os adultérios, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e todos os pecados. De sorte que verdadeiramente são piores e mais infames e horrendos os nossos corações que o Monte Calvário. Porque nossos corações foram-se os delitos, no Monte Calvário castigam-se os delinquentes. Nos nossos corações formam-se os homicídios, no Monte Calvário castigam-se os assassinos. Nos nossos corações formam-se os furtos, no Monte Calvário castigam-se os ladrões. Nos nossos corações formam-se os adultérios, no Monte Calvário castigam-se os adúlteros. Nos nossos corações formam-se as blasfêmias e os falsos testemunhos. E é no Monte Calvário castigados os perjuros e os blasfemos. Eis aqui como nossos corações são lugares mais infames e mais horrendos que o Monte Calvário. Mas assim como Cristo crucificado transformou o Calvário de monte infame e abominável em monte venerável e santo, assim os nossos corações, de lugares de abominação e torpeza, se transformarão nessa Sexta-feira Santa em lugares de pureza e de santidade, se nós pusermos e fixarmos bem os nossos corações, o Cristo crucificado. Um coração contrito e arrependido é onde se pôs a cruz de Cristo. É o que Deus nos pede. Filho, prebe mihi cortum. Filho, dá-me seu coração. E quem nesse dia vai resistir a Deus e negar-lhe o coração? Desgraçados de nós, se esse dia não produzir em nossa alma um retorno para aquele que nos amou mais do que a si próprio, o verdadeiro amigo que deu a vida pelos seus amigos. Até quando vamos menosprezar Bonini e os reformadores da Semana Santa? Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz.